Deserto e tentação. O deserto é um dos grandes temas do monaquismo. Os monges vão conscientemente para o deserto para ali estar a sós consigo mesmos e para procurar a Deus. O deserto era considerado pelos antigos como a morada dos demônios. Antão foi para o deserto na intenção de lutar com os demônios dentro do seu próprio domínio, isto é, dentro de sua própria habitação. A decisão de Antão de instalar-se no domínio dos demônios foi certamente uma decisão bastante heróica, mas foi também um desafio aos demônios na medida em que eles o visitavam e sempre de novo procuravam reconquistar seu próprio domínio e habitação, expulsando-o dali. Antão acreditava que, empreendendo sua luta contra os demônios, também nos homens do mundo alguma coisa haveria de tornar-se mais transparente e saudável. Pois, se vencesse os demônios, então eles também teriam menos poder sobre os homens do mundo. Neste ponto, Antão, por meio de sua luta com os demônios, torna-se também um representante do mundo. No deserto, Antão luta contra os demônios em favor dos homens. Esta é sua contribuição para a melhoria do mundo, pois, tendo-se retirado dele, se põe em luta com os demônios em vista de um mundo mais saudável. Segundo Antão, o deserto é o lugar em que os demônios se apresentam de uma maneira bastante clara, isto é, de uma maneira menos dissimulada. Assim como Jesus fora tentado pelo diabo no deserto, ao ser conduzido para lá pelo Espírito Santo, do mesmo modo, os monges que vão para o deserto precisam contar com a luta contra os demônios. O monge é essencialmente um lutador, e os patriarcas sempre são elogiados quando se tornam vencedores na luta. Depois que o diabo deixou Jesus, vieram os anjos e o serviram. Desse modo, a montanha em que aconteceu a tentação se tornou a montanha do paraíso. É esta mesma experiência que os monges realizam. O deserto não é só a arena dos demônios, o lugar em que não é possível esconder-nos da nossa própria verdade, o lugar em que somos confrontados mais cruelmente conosco mesmos e com as nossas regiões mais sombrias. O deserto é também o lugar da maior proximidade de Deus. O povo de Israel já o havia experimentado como lugar onde se realizava a experiência da maior proximidade de Deus. Deus conduziu o povo de Israel através do deserto, a fim de fazê-lo entrar na terra prometida. Do mesmo modo, Deus conduz os monges ao deserto para ali suportarem a luta com os demônios e para, através da luta, poderem entrar no país da paz, ou seja, no país da visão de Deus. Para o povo de Israel, o deserto foi simultaneamente um tempo de tentação e um tempo de glorificação de Deus. Num olhar retrospectivo para sua história, o povo de Israel reconheceu no tempo em que esteve no deserto um tempo privilegiado. Foi o tempo em que Deus afeiçoou-se de Israel e, tomando-o em seus braços, o atraiu pelos laços do amor. E Deus promete a Israel que haverá de conduzi-lo novamente para o deserto, para falar-lhe ao coração. O tempo do deserto será assim um novo tempo de noivado. Eu o conduzirei para o deserto e lhe falarei ao coração. Foi assim que os monges experimentaram o deserto como lugar em que Deus lhes estava bem próximo. O lugar onde puderam sentir o amor de Deus de uma maneira mais intensa, por não estarem impedidos por nenhuma sedução mundana. Contudo, para sentir esta proximidade de Deus, o monge precisa assumir a luta com os demônios. Esta luta com os demônios traz consigo muitas tentações. A tentação é o lugar em que o monge encontra os demônios, mas é também o lugar em que o monge, à medida que obtém bons resultados por meio da tentação e ao vencer os demônios, cresce em virtude, força e em clareza interior. Para os monges, a tentação pertence essencialmente à sua vida.
O patriarca Antão expressa isso da seguinte maneira: a maior obra dos homens é esta, ser capaz de manter seus pecados diante de Deus e estar preparado para a tentação até o último suspiro. A vida humana é marcada por conflitos constantes. Nós não podemos simplesmente vegetar. Devemos enfrentar os ataques que a vida eventualmente nos apresentar. E nunca haverá um momento em que possamos descansar sobre os louros da vitória. As tentações, ao contrário, haverão de nos acompanhar até o fim da vida. Ainda num outro lugar, diz o patriarca Antão: quem não tiver sido tentado não poderá entrar no reino do céu. Se suprimires a tentação, ninguém se salvará. Segundo o patriarca Antão, as tentações são manifestamente uma condição indispensável para se entrar no reino do céu. É através das tentações que o homem obtém um faro do Deus verdadeiro. Sem tentação, o homem estaria no perigo de apoderar-se de Deus e torná-lo inofensivo e inócuo. Pela tentação, porém, o homem experimenta existencialmente a sua distância de Deus, sente a diferença entre o homem e Deus. O homem permanece em luta constante, enquanto Deus repousa em si mesmo. Deus é amor absoluto, enquanto o homem é continuamente tentado pelo maligno. Os monges veem as tentações como plenamente positivas. Um dos patriarcas exprime isso da seguinte maneira: se a árvore não é agitada pelo vento, ela não cresce nem cria raízes. O mesmo acontece também com o monge. Se ele não é tentado e não suporta a tentação, ele não se torna homem. É como a história que se conta a respeito de uma palmeira. Certa vez, um homem muito mau irritou-se com uma palmeira nova e bela, e, a fim de prejudicá-la, colocou uma enorme pedra sobre a sua copa. Depois de alguns anos, porém, ao passar diante dela, viu que ela se tornara bem maior e mais bonita do que todas as outras à sua volta. A pedra a forçara a lançar suas raízes ainda mais profundamente para dentro da terra, e desse modo ela também pôde crescer bem mais alto que as demais. É que a pedra havia se tornado um desafio para a planta. O mesmo se dá com as tentações, isto é, elas são um desafio para o monge. Elas obrigam-no a cravar suas raízes ainda mais profundamente em Deus e a depositar sua confiança cada vez mais nele. Porque as tentações lhe mostram que, a partir de suas próprias forças, ele é incapaz de dar conta delas. Os conflitos constantes tornam-o interiormente mais forte e o fazem amadurecer como homem. A luta com as provações e tentações pertence essencialmente ao ser humano. Nós devemos contar com o fato de sermos tentados pelas nossas paixões. Os monges falam dos demônios que vêm lutar conosco. Eles querem dizer com isso que surgem em nós forças capazes de nos levar numa direção que nós conscientemente não gostaríamos de tomar. Eles fazem a experiência de que podemos nos equivocar, sendo então agitados de um lado para o outro por pensamentos e sentimentos diferentes. Desse modo, caracterizam as forças que nos desviaram para as sombras, para o inconsciente. E apesar de nossas tentativas, e apesar de sermos pessoas decentes, surge em nós a tentação de desvencilhar-nos de tudo isso e de deixar definitivamente todos os mandamentos de lado. Contudo, em nossa amabilidade, é possível que exista também a intenção de matar os outros. Seria ingênuo pensar que basta cumprir os mandamentos e querer o bem. Em nosso interior, há um conflito entre o bem e o mal, entre o claro e o escuro,
entre o amor e o ódio. Para os monges, isso é algo absolutamente normal e não é um mal, mas prova e confirma o ser humano. Talvez hoje em dia preferíamos dizer: um ser humano assim vive mais conscientemente, ele está mais ciente de suas regiões sombrias e conta com o fato de continuarem a habitar em seu inconsciente forças que ele ainda não conhece e que devem ser tratadas por ele com todo cuidado. As tentações, assim dizem os monges, levam-nos ao encontro de nossa humanidade. Elas nos fazem entrar em contato com as raízes que sustentam o tronco. Colocar-se diante das tentações significa confrontar-se com a verdade. Um dos patriarcas expressa-se a este respeito da seguinte maneira: sem as tentações ninguém será santo, pois aquele que foge do proveito da tentação também foge da vida interna. Com efeito, tentações há que prepararam aos santos as suas coroas. É possível que muitas pessoas tenham problemas semelhantes ao pedirem, no Pai Nosso, que Deus as livre das tentações. Ora, Jesus nos fala aqui de um outro tipo de tentação, que é a tentação da traição. Não nos deixeis cair em situação de traição. É assim que Jesus ensina aos seus discípulos a rezar, e é também dessa maneira que ele mesmo reza por eles. Os monges, em contrapartida, pensam nas tentações dos pensamentos, nas tentações das paixões e dos demônios que existem em nós. As tentações fazem parte essencial de nossa natureza e são elas que nos tornam mais experimentados. Contudo, isso também significa que nós não conseguiremos chegar a Deus com uma vestimenta branca. Ao contrário, é próprio de nossa condição estarmos em conflito com os demônios e sermos também sempre de novo feridos. Os monges não pedem que sejamos perfeitos e sem defeitos, corretos e sem máculas. Aquele que se familiariza com os demônios através da tentação encontra a verdade de sua alma e descobre os abismos de seu inconsciente, os pensamentos homicidas, as representações sádicas e as fantasias imorais. Nós só nos tornamos seres humanos maduros quando nos confrontamos com esta verdade, quando somos experimentados por meio da tentação. Assim se expressa um patriarca: quando rezamos ao Senhor, não nos deixeis cair em tentação, não estamos pedindo para não sermos tentados, uma vez que isso seria até mesmo impossível, mas pedimos para não sermos devorados pela tentação, ou fazermos algo que desagrade a Deus. É isso que quer dizer não cair em tentação. A tentação nos aproxima de Deus e faz com que o compreendamos melhor. Ela foi vista por Isaac de Nínive da seguinte maneira: sem tentação, não sentiríamos o cuidado de Deus por nós, não adquiriríamos a confiança nele, não aprenderíamos a sabedoria do Espírito e não se consolidaria na nossa alma o amor de Deus. Antes da tentação, a pessoa reza a Deus como uma pessoa estranha. Porém, após ter suportado a tentação por amor a Ele, sem se deixar transtornar por ela, logo Deus a considera como alguém que lhe fez um empréstimo e tem o direito a dele receber juros, e como um amigo que por causa dele bateu contra o poder do inimigo. Tais palavras mostram que os monges não tinham medo algum diante das tentações, como também não o tinham diante dos pecados. Antes, o monge que cai em tentação conquista também um novo tipo de familiaridade com Deus, pois, pela tentação, ele experimenta simultaneamente uma presença de Deus muito mais profunda do que costumava experimentar anteriormente.
A tentação mantém o monge vigilante e possibilita que continue a crescer interiormente. É por isso que João Colobos até mesmo rezava para que as tentações viessem ao seu encontro, para poder progredir em seu caminho para Deus. Pai Poimen contava o seguinte a respeito do patriarca João Colobos. Ele chamou a Deus e Deus lhe retirou as paixões, ficando ele sem ocupação. Dirigiu-se então a um ancião e lhe disse: Eu tenho observado que estou em paz e que não tenho mais nenhum tipo de luta. Então o ancião lhe respondeu: Vai e roga a Deus para que apareça um inimigo contra ti e que desse modo também volte para ti a antiga contrição e humildade que tinhas anteriormente. Pois é somente através das lutas que a alma realiza progressos. Desse modo, ele voltou a rezar, mas quando o inimigo se aproximou, ele já não rezava mais para ficar livre, mas disse apenas: Senhor, dá-me paciência nas lutas. Sem tentação, o monge torna-se desleixado, descuida de si mesmo e passa pura e simplesmente a vegetar. As tentações forçam-no a viver conscientemente, a exercitar a disciplina e a ficar vigilante. É por isso que os monges não rezam para que as tentações cessem, mas rezam para que Deus lhes dê força suficiente, como vem dito. Conta-se que Mãe Sara viveu durante 13 anos fortemente atacada pelo demônio da fornicação. Ela, porém, nunca pediu para que cessasse o combate, mas dizia: Ó Deus, dá-me força. E por fim, ela acabou vencendo, pois o espírito impuro disse a ela: Sara, tu me venceste. Ela, porém, respondeu: Não fui eu que te venci, mas Cristo, meu Senhor. A tentação obriga-nos a lutar, porque sem luta não há vitória. Vencer, porém, jamais é mérito nosso. Nós precisamos fazer a experiência de que, através das lutas, Cristo age em nós e, de repente, nos liberta da luta constante e nos dá uma profunda paz. A questão é se hoje esta visão positiva da tentação continua a ajudar-nos. Esta visão positiva poderia livrar-nos de uma falsa aspiração à perfeição. Quem se preocupa, sobretudo, em ser correto, pode correr o risco de não viver a vida plenamente com medo de possíveis falhas. Viverá a vida atrofiadamente. Poderá até ser uma pessoa correta, é verdade, mas não uma pessoa realmente viva de grandes horizontes. Contar com a possibilidade da tentação, isto é, com a certeza de que a tentação é parte essencial do ser humano, torna-nos mais humanos, ou, como dizem os monges, mais humildes. Mostra-nos que nós sempre somos tentados, que nunca podemos dizer que estamos acima de todas as tentações. Ou ainda, que, por exemplo, o ódio e o ciúme e o adultério não seriam problema algum para nós. Quem afirma jamais ser capaz de enganar sua esposa ou amiga, ainda não se encontrou com o seu coração, pois é contando com a tentação que nos tornamos realmente vigilantes. Todavia, se os monges pedem a Deus que não lhes tire a tentação, nós temos hoje em dia muitas dificuldades em relação a este assunto. E não obstante, mesmo hoje em dia, são inúmeras as pessoas que fazem alguma experiência semelhante. Certa vez, uma religiosa disse-me que havia relaxado interiormente, quando a masturbação já não representava mais nenhum problema para ela, pois enquanto ela lutava com isso, era mais atenciosa em relação a seus sentimentos e lidava com a frustração e com a ira de uma maneira mais consciente. Experienciava sua entrega total a Deus. Sua oração havia se tornado mais intensa. De vez em quando, nós temos uma imagem falsa da santidade,
Pensamos que o santo está acima de todas as tentações. Isso, no entanto, é um erro. Estar consciente das tentações sem deixar-se dominar por elas é um caminho que nos mantém vivos, um caminho que sempre de novo nos recorda que nós mesmos não podemos tornar-nos melhores, mas tão somente Deus poderá transformar-nos. Somente Deus poderá dar a vitória na luta contra as tentações, e a profunda paz, daí resultante, não poderá ser experimentada na mesma intensidade sem que a luta aconteça.